Olá, alunos do terceiro ano, tudo certo? Bom, vamos dar continuidade então à Era Vargas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição de 34, né, e o governo Vargas até o golpe, né, do Estado Novo, tá? Então, basicamente, o Vargas, como eu falei pra vocês, ele militarmente vai vencer os paulistas, mas vai sempre adotar um tom conciliatório, porque, né, ele vai demandar muito ainda, né, das questões econômicas vinculadas ao estado de São Paulo. Então, inclusive, a questão de queima de café, queima de saca de café, tudo isso vai acontecer ainda no governo Vargas, tá? Para tentar fazer de forma artificial, né, a regulação dos mercados, né? Porque a gente sabe que a mão invisível do mercado não é bem assim, né? Então, ele tenta, né, fazer essas formas artificiais de mexer no mercado, né? Então, para manter o preço do café alto, já que o Brasil depende tanto dele, o Vargas vai estocar, vai queimar café, enfim, como já se fazia antes. Bom, em relação à Constituição, então, né? Então ele vai chamar essa Assembleia, né? Vai haver eleições, então, para os parlamentares que vão fazer a Assembleia Constituinte, certo? E aí, então, em 33, que foi formada essa Assembleia, nós tivemos mulheres, então, né, votando pela primeira vez e também, né, sendo votadas. Então, a gente teve uma mulher eleita, tem uma foto ali na página 130 do livro de vocês, tá? Que é, então, a primeira mulher, então, né, a participar como deputada, né, a Carlota Pereira de Queiroz, que estava longe de se considerar uma feminista, mas que acentuava a importância de termos mulheres, né, nesses espaços, certo? Uma mulher da alta burguesia, enfim, né? Então a gente sabe que as coisas ainda vão demorar. Apesar de nós termos tido em alguns locais, né, também eleições de mulheres muito importantes, né, como a primeira mulher negra parlamentar em Santa Catarina, que foi a Antonieta de Barros, tá? Teve uma atuação muito importante em vários setores, tá? Mas, enfim, de modo geral, as mulheres que vão alçar esses espaços serão mulheres da burguesia, tá? Bom, então basicamente, né, vai se iniciar esse processo e vai se montar então essa nova Constituição que vai ser promulgada em 34, então, a Constituição de 34. Basicamente, quais são as características que tem nessa Constituição? Basicamente, a gente tem o regime federativo, né? O Brasil continua sendo um regime federativo, formado então pelos estados da federação, né? O regime presidencialista e a separação entre os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, que vocês já conhecem. O cargo de vice-presidente será extinto, né? O voto é secreto, certo? As eleições diretas, a gente já falou, né? Para os poderes executivo e legislativo, o judiciário é uma casta à parte, infelizmente, inclusive até hoje. Nós temos o voto feminino, então incluso, né? Ainda, né, não obrigatório, assim, né? O voto obrigatório para as mulheres vai ser só em 46, tá? Mas, enfim. Várias leis trabalhistas que já tinham sido colocadas no primeiro momento vão ser, então, novamente, né? Vão ser organizadas, digamos assim, certo? Vai ser criado um dispositivo bem interessante, bem importante, que é o mandado de segurança, tá? Que é o quê? Que é um dispositivo legal para proteger, digamos assim, né, o cidadão de abusos autoritários do Estado, né? Afinal de contas, nós não estamos livres, né? Cada vez menos, aliás, de situações arbitrárias, né? Daqueles que governam. Então, o mandado de segurança é um dispositivo para proteger o cidadão, certo? Bom, e o ensino primário é obrigatório e gratuito, tá? Então agora o Vargas vai, a educação vai ser um ponto muito importante para o Vargas, certo? A educação ela vai ser conformada, digamos assim, né? Ele vai ver como algo importante, ele sabe que a educação tem um papel fundamental e ele vai tentar valer-se dela exatamente para, digamos assim, organizar o Estado conforme ele, né, projetava. Bom, então, enfim, né, a Constituição ela é promulgada e essa Assembleia Nacional Constituinte vai se tornar, então, Câmara dos Deputados, certo? Bom, basicamente, neste primeiro momento, a eleição, qual vai ser a grande função dessa Câmara? Será eleger, então, o presidente, porque será uma eleição indireta nesse momento, certo? Então, Getúlio Vargas será então eleito para um mandato de 4 anos de forma indireta, então, né, pela própria
pela própria Assembleia, né, pela Câmara dos Deputados, e ele não vai ter direito à reeleição, né? Não havia direito à reeleição nesse momento, certo? Tudo bem? Bom, o governo constitucional, então, basicamente, então, ele vai assumir, né, num período no qual nós temos um acirramento, né, das polarizações políticas, digamos assim, né? A gente está no momento, vamos pensar, o Brasil não é uma ilha, né? E nós estamos sob influência do que está acontecendo, né, na década de 30 no mundo, né? Que é o quê? Basicamente a ascensão do nazifascismo, né? Então, quando 34, quando Vargas assume o governo constitucional, né? Mussolini já está há bastante tempo no poder, certo? Já há 11 anos, mais ou menos, o Hitler acabou de subir ao poder, assim, né, se estabelecer no poder, então a gente está com essa situação. Tivemos a crise de 29, os Estados Unidos começa, né, a se processar, começa então, né, no momento em que nós temos a eleição do Roosevelt, né, e o Roosevelt começa a intervir no Estado, né, o Estado começa a intervir na economia, na verdade, né, nessa perspectiva do New Deal, né, ou seja, uma tentativa de reerguer a economia a partir da influenciação do Estado, certo? Tudo, toda essa conjuntura que está acontecendo, ela respinga no Brasil, obviamente, tá? Então, no Brasil também nós temos essa forte polarização, que é representada basicamente por dois grandes polos, certo? Em 32 é fundado a Ação Integralista Brasileira, ou AIB, né? Que é, então, tem como essa liderança o Plínio Salgado, que era um jornalista. Ele era um cara que participou da Semana de Arte Moderna, né? Ele tinha um movimento verde-amarelismo, tá? E ele era um cara, então, que tinha claríssimas simpatias pelo fascismo, né? Então, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, o integralismo, que agora foi até ressuscitado, tá? Se vocês forem procurar, tem uma nova ação integralista, ou sei lá o quê. Ela era fascista, ponto, tá? Ela era nazista, assim, claríssimo, né? Então, o próprio Plínio Salgado, ele visualmente tentava se assemelhar ao Hitler, né? Com bigodinho, aquela coisa toda. Ele, enfim, né? Qual era basicamente a ideia, né? Quem é que apoiava? Vinha, ó, quem será? Ó, então, elite, né? Os grandes fazendeiros, as classes médias urbanas, né? Então é esse pessoal, assim, que empresários, enfim, esses grupos, né, militares, enfim, que militares de alta patente, né, e alguns grupos também, né, frustrados, desgostosos, né, que é uma coisa que mobiliza muito, o fascismo mobiliza muita frustração, né. Então, esses grupos eles vão se associar à Ação Integralista Brasileira, tá? Que tinha como perspectiva um Estado integral, né? Ou seja, uma ditadura, né? E basicamente uma ideia de nacionalista, assim, uma ditadura nacionalista, naquele nacionalismo ufanista, né? Não é aquele nacionalismo só de proteção. E olhe lá, porque o fascismo, de um modo geral, responde, né, a interesses do capital. Mas, basicamente, nós temos aí, então, né, um movimento que vai ter como símbolo o sigma, né? Então, aquela letra grega, né, o sigma. Vai ter, então, basicamente, uma ideia, digamos assim, de autoritária, né, de autoritarismo, uma ideia, o seu lema, né, era Deus, Pátria, Família, né, ou seja, movimentando aquelas ideias conservadoras, aquelas ideias tradicionais, né, a ideia da família, né, que a família, né, entende-se aquela família nuclear, bem margarina, assim, digamos, né? E mobilizando as questões religiosas, o cristianismo, enfim, né? Uma reinterpretação do que é o cristianismo, né? Do que seria o cristianismo, enfim. Então, toda aquela linguagem, né? Então, né? Deus, pátria, família, né? Deus acima, né? De todos. Isso já a Alemanha nazista usava, né? A Alemanha acima de todos, o país acima de todos, né? Então nada, assim, enfim, então era uma cópia basicamente, né, do que havia, né? Então eles tinham a perspectiva de marchas militares, de paradas, de todo mundo usar uma roupa verde, assim, né, um verde
militar, assim, né? Então, tipo, os uniformes, né? Então, eles tinham um gestual, então eles se cumprimentavam, Anauê, que é um termo que, se não me engano, quer dizer você é meu irmão, mas assim, né? Ou seja, tem o gestual fascista e, enfim, né? Então, era basicamente essa, né? Digamos assim, a ação integralista brasileira, né, que vem tentando as pessoas vêm tentando ressuscitá-la, né? Inclusive, enfim, a gente tem que estar sempre, enfim, atento, né, a essas questões. Então, essa é a ação integralista brasileira. No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho mais, então, né, da outro espaço de polarização. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada, até a próxima.